Oi, pessoal. Dando sequência, então, a gente vai falar nessa videoaula sobre modelos de consistência centrado em dados. Então, eh, modelo de consistência centrado em dados, ele está relacionando a consistência, né, no contexto das operações de escrita e leitura em uma base de dados compartilhada, né? E aqui, a base de dados compartilhada, a gente tem pelo fato da gente ter réplicas, né, e cada réplica justamente manter uma cópia da base inteira, né. Então, vira uma base compartilhada, mas um compartilhado que na verdade é replicado, né. Elas não estão aqui é importante a gente sempre lembrar aqui dessa questão no ambiente distribuído, a gente não está colocando uma base de dados num lugar comum que várias réplicas estão acessando, tá? Porque isso aí basicamente não teria o problema da consistência, porque toda alteração estaria sendo vista pelas outras réplicas necessariamente. A nossa situação é que para a replicação aqui fazer sentido para a gente precisa levar justamente a base de dados inteira junto com cada réplica, porque assim ela consulta, ela acessa essa base de forma isolada, né, em princípio, e para o caso da replicação por proximidade geográfica, né, não faria sentido eu estar recorrendo a um lugar distante para poder ganhar em desempenho com a replicação, né. Então a gente tem uma base de dados que é compartilhada, mas que está copiada em cada réplica. O que acontece é que, entendendo que ela é compartilhada, significa, né, que toda operação de escrita que é feita em uma dessas cópias, ela tem que ser propagada para todas as outras, né? Ela tem que ser atualizada em todas as outras réplicas, né? Então, isso que é a consistência do ponto de vista dos dados, né? Então, aqui na figura a gente tem justamente essa ideia, eu tenho os processos, como se cada réplica, né, aqui, cada réplica é um parzinho desse, com a sua base de dados, né, e o acesso à gerência a essa base de dados, e elas estão, então, basicamente isoladas, mas são réplicas. Então, toda atualização feita em uma delas precisa ser repercutida nas demais. Bom, então, o que que é a consistência, né, como a gente, falou anteriormente, né, o que que é o requisito básico aqui? É que, seria que, o ideal é que toda operação de leitura, que fosse feita em qualquer uma das réplicas, sempre retornasse o valor da última atualização feita em qualquer uma delas. Esse seria aqui, digamos, o ideal, o esperado. Entretanto, né, a gente tem um ponto aqui, quer dizer, a gente está num ambiente distribuído, então a gente tem até uma questão exatamente física, né, porque você pode ter essas operações acontecendo de forma exatamente concorrente, e acabei de fazer uma atualização em uma base, né, e estou logo em seguida fazendo uma leitura. Primeiro que a gente tem essa questão do relógio global, né? Como a gente não tem esse relógio global, é muito difícil determinar com certeza qual é a ordem dessas operações, né? Então você pode ter duas atualizações acontecendo em duas réplicas distintas e você determinar necessariamente qual aconteceu primeiro não é tão trivial, dado que você não tem esse relógio, dado que as bases estão necessariamente copiadas em máquinas distintas, tá? E aí, então, você dá conta, quer dizer, assim que terminei uma atualização, eu encaminho essa atualização para ser feita em todas as outras réplicas, e eu necessariamente não consigo fazer isso instantaneamente, né? Então, esse é complicado dar essa garantia forte de consistência, né? Então, basicamente, os modelos de consistência, o que eles fazem é algum tipo de relaxamento, né? Ou como está dito aqui, né? Basicamente é como se redefinisse. Vamos redefinir o que é esse conceito de última atualização. Não dá para ele ser tão preciso dessa maneira, não dá para a gente atender ele assim 100%. Então, o que a gente vai considerar que é atualizado ou não atualizado vai ser redefinido, vai ser relaxado. Então, basicamente, a gente vai ter assim, diferentes modelos de consistência que vão relaxar essa definição de maneiras diferentes, que vão ser apropriadas para determinado conjunto de aplicação.
tá? Então, basicamente, o que esses modelos de consistência fazem de certa forma, restringir, né, que valores uma operação que eu faço de consulta após atualizações pode retornar. E aí uma questão é que quanto mais restritivo for, né, basicamente o sistema, esse modelo vai estar dando conta, né, de garantir um certo grau de consistência, que simplifica a vida de quem desenvolve a aplicação lá em cima. Se ele for menos restritivo, ele vai deixar mais aberto, aí sobra mais compromisso para quem está desenvolvendo a aplicação de considerar, né, que tenho essas situações de inconsistência, mas que mesmo com essas situações de inconsistência, eu tenho que dar conta da minha aplicação funcionar corretamente, né? Bom, então, não existe, obviamente, uma solução geral, assim, de consistência, de modelo de consistência dessas réplicas, e nem também uma regras gerais de relaxar a consistência que vai atender a todo o universo de aplicações. Então, qual o nível de tolerância que se tem em relação à inconsistência, quanto eu consigo tolerar de inconsistência nas minhas réplicas, e ainda assim a minha aplicação, o meu serviço funcionar corretamente dentro do que eu prometi para os meus clientes, varia de uma aplicação para outra. Não há uma solução geral para isso. Tá? Bom, então a primeira coisa, uma das coisas importantes aqui é justamente você que está projetando a sua replicação, definir quais são as inconsistências que aquela aplicação vai poder tolerar, né? E em cima dessa definição, você vai então fazer com que, por exemplo, a sua camada de midro dê suporte a garantir minimamente o que você está pedindo, né? Não vai dar para ela garantir a consistência total, mas ela deverá conseguir garantir a consistência, né? Ou um certo limite de até onde a inconsistência pode ir, basicamente isso. Então, aí, né, no livro ele apresenta essa ideia, né, que é chamada de consistência contínua, que seria meio que você pensar assim, olha, a consistência perfeita é essa que a gente definiu, né? Qualquer atualização é replicada, é enviada a todas as réplicas e a próxima operação já vê tudo atualizado. Esse seria o ideal. Mas se eu não consigo dar conta disso, tem algumas faixas, né, de alguns eixos aqui, ele define 3 eixos, que é esse que a gente está vendo aqui. Dentro desses 3 eixos, eu penso na possibilidade de definir, de alguma maneira, faixas, que seria até onde eu posso ir em termos de inconsistência, que eu, na verdade, não vou necessariamente dizer que eu deixo de dizer que está inconsistente, porque até essa faixa eu ainda considero que está consistente. A partir dessa faixa que eu vou de fato agora poder dizer que há inconsistência no sentido de prejudicar a aplicação. Então eu estaria aqui fazendo um acordo, né, meio que, especificando que dentro desses eixos que a gente vai falar aqui, há uma certa flexibilidade, há um certo anel aqui que eu posso, uma certa faixa de valores que eu posso estar, que eu vou, na verdade, ainda considerar consistente, né? Não vai prejudicar a minha aplicação, né? Então, eu teria aqui, no primeiro eixo, a gente tem, que seria eu definir que desvio que eu posso ter máximo em relação a valores numéricos especificamente. Então, pode ser um desvio em termos de valores absolutos ou de valores relativos, ou que seria qual a diferença máxima que eu posso ter de um determinado valor entre uma réplica e outra, ou qual o percentual máximo que eu posso ter de diferença entre esse valor em uma réplica e outra. Não seria isso? E além dessa diferença específica, né, entraria aqui também nesse eixo o número de atualizações que estão pendentes, ou seja, que foram realizadas numa réplica, mas que ainda não foram vistas em outra réplica. Posso pensar em quantificar isso e dar um limite de quanto eu posso ter isso, né? Fiz 3 atualizações que ainda não foram ajustadas, então eu não posso fazer a quarta porque eu preciso esperar que as atualizações anteriores sejam feitas, né? Que seria meio que eu manter, tem uma certa desatualização, mas não estou tão desatualizada assim no tempo, né? Então seria essas 2 coisas em termos de desvio de valores numéricos. O fato de eu de fato já ter feito atualizações, mas que geraram diferenças absoluta ou relativa,
que pode ter a ver com a ordem que as atualizações foram feitas, por exemplo. E também essa questão, atualizações que eu já fiz localmente, mas que ainda não estão vistas nas outras réplicas. Um outro eixo seria falar em termos de inatividade. O tempo que leva para uma determinada atualização ser feita na réplica, o tempo que eu tolero, né, que essa atualização seja feita, né. Então no livro ele dá um exemplo que eu achei bom para poder entender o que isso significa, que é você pensar, por exemplo, em aplicações que você tem sensoriamento, né, que você faz coleta de dados físicos, né, de grandezas físicas. Então, por exemplo, estou medindo, né, a temperatura. E aí eu posso simplesmente, eu tenho lá essa medida pode estar sendo feita numa determinada e atualizada numa determinada réplica, numa frequência, digamos, de hora em hora, mas como essa variação não é tão significativa, não é tão impactante, ou é feita até com uma frequência menor, nas réplicas eu faço uma atualização diária, né? Com a média da temperatura daquele dia e essa informação é suficiente, ou faço uma atualização de manhã e uma atualização de tarde, né? Então eu estou considerando que eu fico um tempo inativo sem atualização, mas que isso ainda está dentro da minha faixa tolerável aqui de consistência. E o último seria em relação à ordem de execução, e aí tem esse aqui é um pouco mais difícil de exemplificar, mas tem a ver com a questão de você, quantas atualizações locais você já fez, que está esperando por um commit global, né, um acordo global em relação à ordem dessas atualizações para que você possa de fato efetivá-las, tá? No livro ele mostra um exemplo para tentar ilustrar esses 3 eixos aqui, na verdade ilustra apenas 2, né, o de desvio de valores numéricos e esse terceiro desvio de ordem de execução. É, inatividade, talvez também a gente consiga ver aqui. Bom, então ele pega um exemplo que é assim, uma empresa que tem que cuida que tem frotas de carro, né? E aí eles querem ter uma informação de qual é o custo médio, né? De quanto custa, sei lá, deslocar 1 quilômetro, né? Em termos de consumo de combustível. Então, toda vez que o carro for reabastecido, o motorista tem lá que informar qual foi a distância percorrida até esse reabastecimento, quanto que foi colocado de combustível e qual foi o preço. Então, seriam essas 3 variáveis que estão aqui, o D de distância percorrida, o G de quanto de gasolina aqui, ou de combustível, né? Gasolina de combustível que foi colocado, e o P seria o preço. E aí até aqui no livro ele discute um pouco, eu vou passar mais rápido aqui, que é esse conceito de CONIT, que seria a unidade de consistência. Então, na verdade, você pode, dentro da sua base de dados, você pode ter unidades de consistência, que é o que de dados que estão, de certa forma, relacionados e para os quais te interessa manter a consistência. Então, aqui esse seria um exemplo de CONIT, seria esse grupo de 3 variáveis, de 3 valores que eu tenho aqui. E nesse exemplo ele teria, então, 2 réplicas, a réplica A e a réplica B, e as atualizações então poderiam ser feitas em qualquer uma das réplicas, não interessa qual é o carro que foi feito, interessa que eu vou lá e sempre as operações são de acréscimo, né? Então eu vou dizer, olha, eu andei uma distância X, né, mais, então eu vou sempre incrementar, minha distância está sempre incrementando, então tem uma distância adicional, coloquei mais essa quantidade de combustível e o preço total foi esse, né? Então vai ter sempre, as operações como estão sendo mostradas aqui, são sempre de acréscimos, é o valor atual mais o que foi acrescentado. Então essas operações podem ser encaminhadas tanto para a réplica B quanto para a réplica A, e aqui nessa figura ele está mostrando como se fosse um corte, um retrato de um determinado instante de tempo aqui. Então mostra aqui a inconsistência, nesse caso eu estaria vendo o quão inconsistente estão essas 2 réplicas. Então, se a gente olhar em termos de desvio numérico, eu tenho duas variáveis. Essa primeira variável da tupla, ela está ela está relacionada a aquela história de quantas operações locais foram feitas em outra réplica que eu ainda não vi. Então, nesse caso, a gente tem 2 réplicas apenas. Aqui, quando eu olho aqui para A, esse 2 significa que tem 2 atualizações aqui que foram feitas localmente na réplica B que ainda não foram repercutidas aqui em A. E no caso de B, existem 3 atualizações
feitas em A que não foram repercutidas aqui em B. Então, seria o desvio numérico em relação às atualizações feitas numa réplica e ainda não repercutidas na outra. E o valor, o segundo elemento aqui da tupla, seria o valor numérico mesmo dessas três variáveis. E aí a estratégia que ele usa aqui é simplesmente fazer uma soma realmente das diferenças. Tá? Então, quanto que está diferente aqui cada uma, ou na verdade, o quanto foi acrescentado, eu tinha feito essa conta aqui, agora não está me vindo, mas enfim, esse valor é o valor de ele escolheu uma regra, né, para olhar para os valores diretamente e fazer uma conta de um valor aqui de desvio, né? Então a gente pode olhar diretamente aqui para os valores e ver que os valores são tão necessariamente diferentes, agora o quão diferentes, então você vai estipular de que maneira você vai fazer essa conta. Mas, enfim, então a gente pode visualizar que há essa inconsistência aqui. A outra questão aqui, então, são as operações em si. Então, na réplica B foi feita uma operação de atualização aqui, e ele está usando um relógio lógico aqui também para poder contabilizar, né, ter um timestamp dessas atualizações. Então, aqui seria a quinta, a atualização 5 aqui de B, depois a atualização 6 de B, a atualização 7 de B. E aqui em A, ele tem essa atualização, o 5. Ah, tá. Ele recebeu, essa atualização aqui foi feita em B, 5B, que incrementou G de 45, foi já repassada para A. Então, isso que está em cinza significa que ele já fez um commit. Essa atualização, todas as que estão em cinza, elas já estão oficiais, elas não têm rollback, não voltam para trás. Então, ela foi feita em B, e nesse caso, ela também já foi transmitida para A e já foi feita em A. Essa outra atualização de B, ela foi feita em B, já foi dado commit em B, mas ainda não foi repercutida para A. Né? E a terceira atualização de B também, ela não foi feito o commit e também não foi repercutida para A. Então, em termos de ordem de... Tá, então, de ordem esse último aqui, de ordem, né, de desvio de ordem, é justamente que mostra atualizações locais que ainda não foram refletidas em outra réplica, então, que seria, no caso de B, ele só tem uma, que não foi... na verdade, essa segunda também não, não foi, mas sim, não, aqui ele está contando exatamente o que ele ainda, né, justo, o que ele ainda não carimbou, assim, que não está decidido, né, em termos de ordem, que ele ainda depende de um commit. Então, ele tem uma, é isso, e o 3, e no caso do A, ele tem 3, né? Bom, a diferença aqui numérica a gente já falou, atualizações que o B não viu de A são 3, né? Porque essa primeira foi ele mesmo que fez, então está nele, e o A não viu as duas últimas atualizações de B, né? E em termos de relógio lógico, o A, quando recebeu essa atualização de B, veio o relógio lógico de B, que é 5, então ele tem o primeiro elemento aqui, o relógio lógico dele, que está agora 11, que seria aqui o próximo, né, evento aqui dele, vai ser o 11º, e ele, quando recebeu B, ele sabia que tinha acontecido já 5 em B. E B não sabe nada ainda de A, porque não foi nada de atualização de A para B, e tem o próximo dele é 8, porque ele já tem aqui 5, 6 e 7. Então, seria só um exemplo mesmo para mostrar essa questão dos possíveis desvios dentro desses eixos que foram colocados. Tá? Bom, desafios com relação a essa questão da consistência contínua, quer dizer, eu estaria dando assim uma estratégia de relaxamento, justamente, né? Eu estou dizendo, ó, dentro desses eixos aqui, eu estou me permitindo, eu poderia voltar aqui nessa figura e dizer que esse desvio numérico aqui está dentro do meu limite, então tá ok, né? Eu posso dizer que essa ordem aqui, esse desvio de ordem, tá ok, mas que 3 é o meu limite. Então, a partir daqui, eu não deixaria mais acontecer outras operações em A antes que alguma fosse comitada, né? Enfim, então eu estaria... eu estou relaxando a consistência, mas eu ganho uma nova demanda, que para eu saber se eu posso avançar ou não, eu preciso justamente fazer essa comparação, né? Saber o quanto eu estou me desviando da outra réplica. E aí isso acaba
impondo uma nova necessidade, uma nova demanda de comunicação, que seria uma comunicação que não é para fazer atualização, que é uma comunicação apenas para ver o estado atual, né, de cada réplica e cada uma poder olhar o quanto ela está desviada da outra réplica para saber se ela pode avançar ou não avançar, né? Então, o que se supõe, para que isso valha a pena, é que essa comunicação para saber quanto elas estão diferentes, ela é bem menos custosa do que a comunicação para fazer a atualização, né? Então, se eu pensar que a atualização é atualizar uma tabela inteira e a informação de está ou não, se eu fiz ou não alguma operação naquela tabela, é uma operação simples, é uma informação simples, fiz ou não, né? E atualizar em si é mais custoso porque eu tenho que mandar a tabela inteira para o outro lado. Então, digamos que em situações como essa, esse custo de poder ter a informação de cada lado, de quanto está o desvio, é razoável, né? Uma outra questão aqui que não é muito fácil de resolver é a necessidade de você especificar isso, né? Especificar quais são os seus desvios, essas faixas, né, quais são os desvios toleráveis dentro de um programa, né, e ficar fazendo esse raciocínio, essa lógica dentro da execução do programa, fazer esses testes, essas verificações, né. E aí, no livro, ele até mostra um exemplo dentro de um daqueles quadradinhos daquelas notas, né, de uma sugestão de interface. Você precisaria realmente ter uma interface, uma API, que pudesse ser encapsulada no seu, né, ser linkada com o seu programa para que o programador pudesse ter definir, especificar necessariamente isso dentro do programa, né? Isso não é trivial, não é uma tarefa que é comum de programadores fazerem, né? Então, é mais um desafio aqui em relação à replicação. Bom, então, indo mais além, né, a gente focando um pouco naquele aspecto daquele terceiro eixo, que é em relação ao desvio que você tem em relação à ordem lá das suas execuções, né? Então, se eu pensar, a gente falou aqui anteriormente que eu tenho um conjunto, eu posso ter aqui um conjunto de operações feitas numa réplica que ainda não foram atualizadas e que não foram, na verdade, nem comitadas. Por quê? Porque pode ser que essa ordem que eu estou fazendo aqui não seja a ordem decidida globalmente. E eu precisaria ter uma etapa aqui de acordo, né? Para garantir que todo mundo vai executar a sequência na mesma ordem, digamos assim, e que então pode ser que, por exemplo, nessa réplica A, ela tenha que fazer alguma alteração, um rollback aqui, para poder chegar na ordem que foi definida globalmente, né? Então, além de eu pensar na questão da consistência contínua dentro desses eixos, na questão específica da ordem em que as alterações são feitas, eu posso ter isso como uma demanda ainda em separado dentro dos meus modelos de consistência, caracterizando essa questão aqui de modelos com ordenação consistente das operações, se isso for uma demanda, de novo, da aplicação, tá? Então, esse tipo de modelo, ele surge muito naturalmente, já com eh, eh, uma certa consolidação na área de computação paralela, porque a computação paralela ela já lida muito com esse problema de você ter vários fluxos de execução, vários processos acessando uma base de dados comum, que tem recurso compartilhado. A gente já conhece esse problema, a computação paralela já conhece esse problema de você fazer alguma atualização e ela ser vista, né, do outro lado. Então, principalmente se tratando de computação paralela em ambiente distribuído, isso já é comum eu ter esse tipo de situação que a gente está criando aqui com a replicação, né? Que não é sempre que a gente tem num sistema distribuído comum, mas que num sistema distribuído, por exemplo, para programação paralela é mais comum. Então, existem já alguns modelos usuais, e aí a gente aqui no livro ele lista esses 4 que eu vou então falar aqui rapidamente. Então, eu teria que chama de consistência sequencial, que seria, digamos, talvez o mais forte de todos aqui, ou seja, que é mais difícil de você garantir. Consistência causal, que a gente já até comentou e mostrou alguns exemplos lá quando falou de relógios lógicos. Consistência para operações agrupadas, que é um pouco parecido com o que a gente faz lá de seção crítica, tá? E consistência eventual, que é um pouco o que acontece, por exemplo, na web.
Tá? Então, basicamente, esses modelos, eles vão justamente incrementar o que a gente já tinha da consistência contínua, para justamente definir a ordem em que as atualizações feitas numa determinada réplica têm que ser feitas, na verdade, né, globalmente. Porque, na verdade, as atualizações, elas, justamente, uma questão que é chave, não é simplesmente eu receber todas as atualizações que foram feitas numa outra réplica. Em muitos casos, a ordem que essas atualizações são feitas é muito relevante, né? Como a gente viu no exemplo anterior, se eu acrescento valor na conta de um cliente de um banco e depois faço um reajuste percentual em cima do valor atual da conta, é diferente de eu fazer esse reajuste primeiro e depois acrescentar, dá um resultado final diferente. Então, em muitos casos, a ordem das atualizações tem impacto no resultado. E é isso que seria aqui tratado. Então, a consistência sequencial, ela tem a seguinte consideração. Eu posso pensar que em diferentes execuções, ou simplesmente pelo fato de eu ter vários processos trabalhando de forma concorrente, existem várias sequências de operações que são aceitáveis, que são possíveis de acontecer. Né? Faço uma execução, faço uma outra e aconteceu uma outra ordem, faço uma terceira e as operações aconteceram numa ordem diferente. Mas é necessário, seria uma exigência aqui, que essa sequência fosse a mesma em todos os processos, né? Em todas as réplicas, né? Seria essa a condição aqui. Então, ele no livro ilustra que tem duas figuras, uma que mostra onde eu tenho a consistência sequencial acontecendo e outra que não está garantindo a consistência sequencial. Então, eu tenho 4 processos, o W significa uma operação de escrita, o R uma operação de leitura, e o que está entre parênteses x seria a variável, né, que eu estou escrevendo ou lendo, e o último valor seria o valor que eu estou colocando na variável, ou lendo da variável. Então, wx de a significa que foi feita uma operação de escrita na variável x, atribuindo a ela o valor a. Isso foi feito, então, no processo P1. No processo P2, um tempo depois, ou talvez aqui aquela questão, elas estão em relógios distintos, pode ter sido feito quase ao mesmo tempo, pode ser feito, sei lá, um pouco antes, enfim. Aqui é tipicamente o caso em que são operações que a gente chama de concorrente, né? Que podem estar sendo feitas quase juntas ou uma bem pertinho da outra, né? Enfim. Então, no processo P2, ele faz uma escrita na mesma variável, colocando o valor B. E aí, no processo P3 e P4, eu tenho operações de leitura, duas operações seguidas de leitura nessa variável, em tempos distintos. Eu fiz a leitura e tempo depois vem lá e faço a leitura. Como essa variável pode ter sido alterada nesse inteirinho, a segunda leitura pode ser diferente da primeira. Tá? Então, o que o resultado mostra aqui? Que tanto P3 quanto P4 leram primeiro o valor de x igual a b. Significa que a alteração que fez de P2, que fez o x passar para B, ela chegou até as cópias de P3 e P4 primeiro do que a alteração de A. Isso pode acontecer, comunicação em rede, etc. Na verdade, então mesmo a gente visualmente vendo aqui que parece que a alteração de P1 foi primeiro que P2, mas a atualização nas outras réplicas, primeiro apareceu B e depois apareceu A. E aí a consistência sequencial aqui ela está sendo garantida porque essa visão que P3 e P4 têm é a mesma. Então é aquela coisa, a ordem poderia ser diferente, mas todo mundo está vendo o mesmo resultado, ou seja, todo mundo que está lendo, x está lendo primeiro x igual a b e depois x igual a a. No segundo caso, a gente não tem isso. O que aconteceu? Teve atualização de A, teve atualização para B, e o que aconteceu? Essa atualização de B chegou primeiro ela em P3 e depois a atualização para A. E em P4 aconteceu o oposto. Primeiro chegou para ele a atualização de x para A e depois a atualização dele de x para B. Então, ao final, houve as duas atualizações, só que P3 está enxergando x como A e P4 está enxergando x como B. E aí isso aqui perdeu a minha consistência sequencial. Tá?
A consistência causal seria, quer dizer, a gente está falando aqui em termos de modelo, quer dizer, como você vai garantir, se eu determino que a minha aplicação tem que seguir esse modelo, a minha aplicação tem esse tipo de exigência, né? Eu estou replicando, para que a minha aplicação dê conta de fazer o que ela tem que fazer, eu preciso que eu tenha um nível aqui de middleware que me garanta a consistência entre essas réplicas, que seja uma consistência sequencial. Então, eu vou ter que dar conta do meu middleware de dar suporte a essa sequência, né? A gente está falando só aqui em termos do modelo, né? A consistência causal, ela a gente já falou sobre ela, aqui ela é um pouco mais, sim, mais, digamos, mais relaxada que a consistência sequencial, porque o que ela exige é que apenas as atualizações que têm uma relação de causa e efeito devam ser vistas na mesma ordem. As que não têm a relação de causa e efeito, que eu posso dizer que são concorrentes, não tem nenhuma exigência, ou seja, elas podem ser repercutidas na ordem que for, né? Então, nesse primeiro exemplo, de novo, considerando 4 processos, a mesma situação. Eu tive uma escrita aqui no processo P1 de A, tá? E depois eu tive todos os outros processos P2, P3, P4 leram o valor de X e leram o valor de X igual a A, ou seja, essa atualização já foi feita aqui nos 3 processos. Depois o processo P2 escreveu B em X e o processo P1 escreveu C em X, aqui, em tempos que a gente não necessariamente sabe exatamente o momento que aconteceu. Depois eu tenho, então, finalmente duas leituras de x em P3. P3 leu x com valor de C e depois leu x com valor de B. Então, P3 recebeu a atualização do processo P1 primeiro, que é a atualização do processo P2, e terminou com x igual a B. E P4, o contrário, primeiro viu a atualização de B e depois viu a atualização de C. Tá? Então, aqui em termos de consistência sequencial, eu não atendo, porque eu chego numa situação em que cada um está vendo, quer dizer, as atualizações foram feitas em ordens distintas, não manteve a ordem sequencial. Porém, em termos de consistência causal, ela está sendo atendida. Por que eu posso dizer isso? Porque, especificamente aqui, essas atualizações, né, para B e para C, todo mundo já tinha visto. As atualizações de X para B e para C, elas não têm uma relação de causa e efeito. Elas foram feitas sem que uma tenha sido feita porque a outra foi feita primeiro. Né? Não há uma relação de causa e efeito daquelas que a gente pôde, né, falou anteriormente. Então, esses eventos são ditos concorrentes. Se eles são ditos concorrentes, a ordem que eles vão ser atualizados nas demais réplicas é irrelevante. Tá? Agora, no segundo caso, eu tenho uma atualização de A em P1, e aí eu tenho uma leitura, né, uma atualização de X para A em P1, tenho uma leitura de X em P2, que vê que X está igual a A, e depois uma escrita na sequência em P2 de X para B. Aqui existe uma relação de causa e efeito, porque eu posso supor que essa escrita que P2 fez em X só aconteceu porque X anteriormente estava com valor de A. Pode ser aquela situação, se, né, a leitura aqui de X para A me levou para um estado, e nesse estado, esse estado me fez fazer essa nova atualização, que, por exemplo, eu estou supondo que P2 poderia não ter feito se não tivesse tido essa alteração, essa alteração de X para A que foi feita em P1. Então, eu tenho aqui uma relação de causa e efeito. E aí, agora, ó, o que acontece? O P3 está lendo a atualização para B e depois a atualização para A, e aí isso aqui agora ficou errado. Ficou inconsistente tanto no sequencial quanto ficou inconsistente no causal também, porque eu não posso terminar com a atualização de A, sendo que eu estou supondo que ela foi a causa para a atualização de B. Então, o correto seria todo mundo enxergar a atualização de A e, sim, por último, a atualização de B, porque eu estou supondo que a atualização para B só aconteceu porque antes aconteceu a atualização de A. Tá? Bom, outro modelo de consistência com operações agrupadas. Então, aqui, como eu falei, parecido com o que a gente faz lá em seção crítica, né? Que é você ter, por exemplo, ter um conjunto de dados e as alterações desses dados são feitas de forma protegida contra o acesso concorrente. Significaria, nesse meu conjunto, né, de dados compartilhados, se eu estou fazendo alguma atualização em algum dado, ninguém mais pode estar fazendo. Essa é uma maneira de eu resolver, né? De eu resolver inconsistência, né? Então, aqui teria a ideia de você usar algum mecanismo de lock e unlock, né? E aí fica implícito, fica entendido que
Sempre que acontece lock e unlock, eu tenho que necessariamente garantir a sincronização de todas as cópias antes da próxima operação. Então, por exemplo, eu faço, então, primeiro que, então, para o processo fazer uma atualização de X, ele precisa pegar o lock de X. Então, ele pegou o lock de X, ele vai estar fazendo uma atualização de X, e enquanto isso ninguém vai conseguir fazer nenhuma outra atualização, porque essa variável está locada, né? Ele teria que pegar o lock, e o lock está com o processo P1. Então, o processo P1 fez um lock de X, e fez uma atualização, uma escrita em X, pegou em seguida o lock de Y, fez uma atualização em Y, e aí liberou X e liberou Y. Aqui a ideia é que quando eu faço um unlock, significa que o sistema tem que dar conta de fazer a atualização que foi feita em X em todas as réplicas antes de conceder o próximo lock. Então, se um outro processo, como acontece aqui, P2, faz um lock em X, não interessa que ele esteja fazendo aqui um pouco antes ou um pouco depois, na verdade, do unlock que foi feito em P1, o sistema está me garantindo que esse lock de X só acontece, obviamente, depois que foi feito um unlock, então eu fico retido aqui, né, de alguma forma bloqueado, só acontece depois que foi feito um unlock, e que a variável x, que esse valor de x, foi atualizado em todas as épocas. Então, quem consegue o lock está na garantia de que está vendo o valor com a última atualização e está fazendo essa operação sozinho. Então, repara que aqui tem um lock só para leitura. Tem um lock aqui em P2 para x, e aí ele faz uma leitura de x, tá? E aí ele está vendo, olha, o valor, a leitura aqui, o resultado é que esse valor A significa que ele faz uma leitura de x e enxerga x como A, quer dizer, é resultado do efeito dessa alteração que foi feita em P1, corretamente. Agora, ele não fez lock em Y e fez uma leitura em Y. Então, essa leitura que ele está fazendo em Y está sem lock. Aí eu não tenho garantia, porque se eu faço sem lock, eu não estou requisitando que o lock esteja comigo. Pode ser que essa variável ainda esteja sendo atualizada, ou já foi atualizada e liberada, mas não foi ainda já foi atualizada na cópia, mas não foi repassada para todas as outras réplicas, que foi o que aconteceu aqui. Então, a ideia é que você vai ter a consistência garantida sempre que você tiver dentro de um bloco de lock e unlock, tanto para fazer a escrita quanto para fazer a leitura, porque você vai estar tendo a garantia de que, na verdade, você está vendo a variável com a última atualização feita, né, como uma passagem de bastão. Aqui em P3 ele faz um lock de Y, então esse lock de Y é feito a posteriori, né, depois do primeiro que foi feito em P1, então ele só consegue depois que Y é liberado, o lock de Y, e ele tem a garantia, né, de que ele está, justamente, uma vez que ele consegue o lock, que a atualização que foi feita previamente já foi atualizada na sua cópia e aí ele lê o valor de B corretamente. Tá? Então esse é interessante também. Só que ela tem, quer dizer, ela tem essa dificuldade de você estar fazendo esse lock na base inteira, né? E, de certa forma, sequencializando as atualizações. Bom, a última aqui, a consistência eventual. Então, aqui assume-se mais, eu tenho mais relaxado de todos aqui, porque aqui seria o caso em que eu estou assumindo que eu não tenho atualizações tão frequentes e relaxa ao ponto de que eu estou assumindo assim que, eventualmente, né, com o passar do tempo, as réplicas vão ser gradualmente atualizadas, né, ou ficarão consistentes. Então, isso, por exemplo, esse tipo de consistência, ele casa bem com aplicações onde você normalmente tem um agente que faz alteração e todos os outros só fazem apenas leituras. Aí, o exemplo que ele dá no livro por exemplo, o caso da web, ou do DNS, que basicamente é um servidor web. Quem altera é o dono, né, daquele serviço, né, de uma página web. E a maioria das consultas são consultas de leitura, né? E a mesma coisa o DNS, né? Então você tem uma certa flexibilidade de você não necessariamente ser atualizado instantaneamente. É feita uma atualização, essa atualização ela não tem uma frequência tão intensa assim, e passado um tempo, assumindo, claro, que esse tempo não vai ser um tempo eterno, né? Eu tenho, digamos, uma faixa e um limite, né? Daquela questão lá de estar desatualizado, como a gente falou lá no segundo eixo, eu vou considerar aqui um limite, obviamente, mas que aí eu vou daí a pouco ser atualizada. E esse tempo em que eu fico desatualizado, essa desatualização não é crítica aqui para essa aplicação.
né? Eu tenho também aqui nesse cenário, tipicamente os clientes acessam sempre a mesma réplica, então no sentido que eles não vão estar hora vendo uma coisa, quando fizerem um próximo acesso, está vendo uma versão completamente diferente de repente, né? Acessando sempre a mesma réplica, basicamente ele vai tendo as atualizações na sequência em que elas foram feitas, né? É, e a única requisição aqui é que as atualizações sejam propagadas para as réplicas eventualmente, né, em algum tempo aí, gradualmente, né, sem nenhum outro tipo de exigência. Então, esses 4 tipos aqui que a gente viu dão um cenário assim das diferenças que existem, né, dos requisitos, das restrições, que podem variar de um cenário para o outro e que justamente cada aplicação vai ter que vai naturalmente se encaixar em algum deles, quer dizer, quanto mais fácil for a gerência da consistência, melhor, ou quanto mais eu puder relaxar a consistência e ainda assim garantir que a minha aplicação funcione corretamente, melhor, porque eu baixo o meu custo de replicação, né? Agora, se para eu garantir a corretude da minha aplicação, eu não posso relaxar certos eixos aqui, ou posso relaxar menos, então eu tenho que garantir, não basta eu replicar, eu tenho que garantir que eu tenho um sistema de suporte à replicação que dá conta de garantir esse mínimo de consistência que foi colocado. Tá? Então, é isso. Essa parte está é a seção 7.2, tá? E eu fui picotando aqui o texto é bem longo, né? Então eu fui dando uma picotada, mais para dar uma visão geral desses modelos que a gente falou aqui, ok? Obrigada, gente.